Até o presente momento reclamam com revolta e amargura. Apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre minha vida. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria até o seu tribunal. Eu lhe apresentaria a minha causa, e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia ele comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Ali, o homem íntegro pleitaria com ele, e eu seria considerado inocente e sairia liberto do presente do juiz. Sairia liberado da presença do juiz. Entretanto, eu busco no Oriente, lá ele não está. Parto para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está agindo no Norte, não o consigo enxergar. Quando as suas ações ocorrem no Sul, sem a sombra dele, me é possível perceber. Todavia ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairia puro com ouro refinado, e os meus pés acompanharão as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para nenhum lado. Jamais me apertei dos seus mandamentos, dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é poderoso. Quem lhe poderá fazer alguma oposição? Ele faz o que ele quer e quando deseja. Contudo, quem poderá lhe contender em alguma coisa ou fazer oposição? Ele decide o que fazer e quando deseja fazer. Jó capítulo 40, versículo de número 7, versículo de número 4, versículo de número 3 em diante. Você que puder abrir, por favor, marque esse texto aí, porque ele vai ser a principal ponte. Jó capítulo 40, versículo de número 3 em diante diz: Então veio o Senhor em resposta e disse: Eu não valho nada. O que posso eu responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Será que a sua força pode ser comparada à minha? Deus respondeu a Jó. Então, no meio da tempestade, Deus responde a Jó: Mostre agora se é valente mesmo e responda as perguntas que eu vou te fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto, que eu sou culpado e que você é inocente? Amém? Pode sentar, glorificando a Deus. Quando eu li o texto, irmão, eu fiquei preocupado. Falei: Jesus, é isso mesmo? É isso mesmo. Tribunal de Deus. Foi o nome da campanha, eu vi no primeiro dia, né? Desde o primeiro dia, quando foi falado do tema, eu falei: rapaz, o Tribunal de Deus, ele tem muitas coisas a se falar. Mas enfim, nós temos o costume, estamos vivendo um tempo em que talvez nós achamos que temos o direito de cobrar de Deus alguma coisa. A geração que hoje nós vemos nas igrejas, a maioria das igrejas que estão amarrotadas de pessoas, são igrejas que estão amarrotadas de pessoas porque o pastor diz o que ele quer ouvir, porque existe algum profeta que está dizendo: eis que eu te digo, estou te dando uma chave de um carro, de uma casa, de uma moto, de um não sei o que lá, estou abrindo as portas e as comportas do céu. As igrejas que hoje nós vemos mais lotadas e cheias e amarrotadas são igrejas em que as pessoas estão indo lá não porque querem o dono da bênção, mas sim querem a bênção. Sabe, a nossa geração, a geração desse século, é a geração do arrebatamento, mas também é a geração que aprendeu a amar a cruz e não o dono da cruz. Por que eu digo isso? Porque a gente ama um objeto, ama a cruz do Cristo, mas não ama o Cristo. A gente quer a cruz do Cristo, porque a cruz do Cristo talvez representa o Cristo, mas nada do que representa Cristo pode substituir o Cristo. O Cristo sempre será o Cristo, o Cristo sempre será a resposta, o Cristo sempre será a solução. Só que a gente fica procurando às vezes um meio em que Deus possa me responder
de uma forma que seja plausível ao meu coração. E aí eu me lembro de uma situação que nós passamos lá em casa, uma provação danada. E aí, quando a gente estava passando por essa prova, pastor, eu orando a Deus, buscando a Deus, e a gente é crente, a gente tem mania de dizer assim, meu Deus, mas eu sou crente. O ímpio fala isso pra gente, né? Ah, mas tu não é crente? Como é que crente está passando por essa necessidade? Como é que crente está passando por essa situação? E aí a gente tem que olhar para ele e dizer, ô meu filho, tu está iludido, tu está pensando que crente não passa por luta, a gente passa por mais luta porque você é ímpio. Né? Lá em Eclesiastes capítulo 9 diz, tudo sucede a todos igualmente, seja justo ou injusto, seja puro ou impuro, seja quem for, todos sofrerão e passarão por provações e dificuldades. A diferença do ímpio para nós é que nós temos um Deus que, embora talvez a promessa dele pareça que está tardando, ele fez uma promessa e ele é fiel para cumprir. Já o ímpio não tem essa promessa, porque se o diabo lhe promete alguma coisa e ele não faz aquilo que o diabo quer, o diabo toma dele. Deus não é assim. Deus, o que ele te promete, ele cumpre e faz. Só que nessa aprovação que eu estava passando, irmão, eu orando a Deus, eu falava, Deus fala comigo, sabe? Deus sempre falou com a minha esposa através dos profetas, né? Aí a gente ia pro culto, aí o profeta, irmão, levanta aí, deixa eu te dizer, Deus está falando contigo assim, 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 assim. Aí eu batia, eu olhava assim e falava, meu Deus, mas o senhor só fala com a Paula? O senhor só usa profeta para falar com ela, não usa um profeta para falar comigo, não? Aí, irmão, toda vez eu ficava questionando. Aí eu abria a Bíblia, aí Deus me dava uma palavra. Aí, certa vez a gente estava numa situação tão terrível, que lá em casa faltou o sal. A gente tinha um arroz, mas não tinha mistura de carne nem ovo, mas tinha, e o que tinha ainda era o sal que tinha acabado, que era para temperar a comida. Uma prova terrível, irmão. E eu questionando a Deus, eu falando, Deus, que negócio é esse, meu pai? A gente serve ao Senhor. Eu nasci no Evangelho, irmão. Tenho 32 anos, cresci dentro da igreja, passei por obreiro, diácono, evangelista, cheguei a pastor. Hoje, pela graça de Deus, a gente está pastoreando uma igreja com poucos membros, mas estamos dentro da cliniquinha pela graça de Deus. Casei com a minha esposa, tive meus filhos. E assim, a gente sempre viveu pautado diante da palavra de Deus. E aí nessas horas você questiona Deus, o porquê que a gente passa por essa situação? Por que a gente passa por essa prova? Aí eu falava, Deus, eu uso o profeta para falar com ela, para falar com o fulano, para falar com o meu filho, mas não fala comigo. Aí eu abri a Bíblia, irmão. E eu abri a Bíblia num texto que eu nunca mais achei, mas naquele dia o texto falava exatamente isso. Por que questionas o modo que eu falo contigo? Ora eu falo por meio de profetas, ora eu falo por meio de revelações, ora eu falo por meio de sonhos, ora eu falo por meio da palavra. Eu falava, tá bom, José, era uma pergunta só. Também não precisava bater, não era na cara assim para estragar o velório, né? Aí eu, não, essa palavra não é para mim não, vou confirmar em outra. Mas aí eu abria outro texto, por que me questionas? E eu falava, Jesus, tá bom, bate um pouco menos, que prova é essa? Irmão, Deus sempre falou comigo através da palavra. Todas as vezes que eu tinha uma resposta, Deus usava a palavra para falar comigo. E aí nessa situação que a gente estava passando, irmão, uma prova danada de modo que acabou até o sal dentro de casa. E eu fui questionando a Deus. E a gente foi pro culto. E a gente no culto sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha, ministrando como se nada tivesse acontecendo. De repente alguém chega, Rafael, lá na porta eu deixei 1 quilo de carne para você. Que Deus mandou trazer 1 quilo de carne para você. E é um bife, do jeito que a minha esposa gosta, irmão. E é um bife, um colchão mole, tá lá. Não é colchão mole, tá vendo? Contra filé, irmão. Quem é que em sã consciência fica andando carne? Só Deus para fazer uns mistérios desses, irmão. Chegou lá e levou 1 quilo de carne. Depois, uma tia minha me mandou mensagem, Rafael, Deus me tocou no meu coração para te dar aqui um negócio. Aí quando eu fui lá, não tinha algumas coisas de casa para comer. Eu falei, glória a Deus por isso. Sabe, às vezes a gente fica querendo que Deus nos responda do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente quer. E às vezes a gente precisa entender que a gente vai passar por um processo. E a gente chega num ponto de Jó capítulo 23. Olha Jó, como é que Jó estava falando. Ah, se Deus me aparecesse. Ah, se eu aparecesse diante do tribunal de Deus. Eu sou tão justo, eu estou tão bom. Você leu comigo aqui. Jó está dizendo isso. Eu mostraria para ele o quanto que eu fui justo. Eu mostraria para ele o quanto que eu servi a ele. Eu mostraria para ele o quanto que eu não abri mão, que eu continuei. Sabe? E Jó está dizendo, ah, se Deus me aparecesse, com certeza Deus não seria injusto. Ele olharia para mim porque eu sou bom. Ele olharia para mim porque eu fui fiel.
né? E aí Jó está falando tudo isso, irmão, e o peito se enchendo, né? Mas aí no versículo 7 que nós lemos, de Jó, versículo 7 não, do versículo 13 ele disse: contudo, parece que ele estava orando, sabe quando você está orando a Deus? E você está falando: Deus, eu estou buscando, eu estou indo para a campanha, eu estou indo para o culto. Aí no meio da oração parece que te quebra no meio, irmão. Deus fala contigo lá dentro do teu coração e diz: tu não vale nada, moço. Tu pecou hoje, tu falhou hoje, tu errou comigo hoje e tu está me questionando. Aí de repente tu muda a oração e tu fala assim: ô Senhor, mas pela misericórdia, olha para mim. Sabe que você está orando, está questionando a Deus, aí de repente você: ô Senhor, mas pela misericórdia. Aí joga no versículo 3: contudo, bateu no peito, inchou o peito e disse: eu sou, eu posso, eu faço. De repente ele: contudo, Ele é soberano, poderoso, faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Porque não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre a vontade dEle. É sobre aquilo que Ele quer e não sobre aquilo que eu quero. E quando a gente fala de tribunal, quando a gente fala de juiz, o juiz tem que ser imparcial. O juiz não olha para mim porque eu sou mais bonito, porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu tenho mais dinheiro, porque meu dízimo é mais alto ou é menor. Não, o juiz ele vai olhar para mim imparcialmente. Não interessa o quanto que você oferta, não interessa o quanto que você é, não interessa o quanto que você é mais bonito, não interessa o quanto que você faz. Ele vai olhar com um olhar de imparcialidade, vai julgar com imparcialidade e vai julgar segundo o decreto dele, segundo a vontade dele. Sabe? Mas você precisa entender e compreender que não é na tua hora, não é do teu jeito, e não é do jeito que você pensa. Mas o processo que nós passamos nos faz amadurecer. Olha para alguém que está do teu lado, por favor, e diga para ele: o processo te amadurece. O processo te amadurece. Porque você está pedindo uma coisa por presente que você não está preparado para receber. Você está pedindo uma coisa para agora que Deus sabe que se você receber agora, talvez você nem venha mais para a igreja. Talvez Deus sabe que se você receber essa bênção agora, não vai ser mais o mesmo crente que era antes. Não ora mais como orava antes, não jejua mais como jejuava antes, não lê a Bíblia mais como lia antes. Deus conhece o meu coração, Ele disse: Ele sonda o meu coração, Ele me conhece. Talvez você está pensando: Deus hoje vai usar a pastora no final do culto, ela vai fazer uma oração por mim, vai falar comigo. Deus está falando contigo através da palavra. Por que me questionas o modo que eu falo contigo? Por que me questionas a maneira com que eu falo contigo? Por que me questionas sobre aquilo que eu te entrego, sobre aquilo que eu te faço, sobre aquilo que eu te dou? Jó está dizendo: eu posso, eu estou indo para o culto, eu faço campanha, eu vou nos domingos, eu não falto, eu ministro louvor, eu abro igreja, eu fecho igreja, eu faço, eu aconteço. E aí, uma hora ele olha: mas tu és todo poderoso. Tu faz como quer e na hora que quer. Não sou eu que posso questionar, não sou eu que posso colocar Deus no lugar dele, é Deus que me coloca no meu lugar. Deus uma vez pergunta: acaso o vaso pode perguntar para o oleiro por que é feito daquela forma? Mas o oleiro conhece o vaso. E se for necessário, ele quebra o vaso e faz de novo. Mas o vaso vai ficar da maneira que o oleiro quer que ele faça. Porque não somos nós que questionamos a Deus, mas é Deus que nos questiona sobre aquilo que queremos e sobre aquilo que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Aí o tempo passa, já o capítulo 23, ele encheu o peito e agora ele está dizendo: tu és todo poderoso. Só que aí, capítulo 29, se eu não me engano, ele disse: foi tomado por uma lepra, por feridas, e de repente ele está sentado no meio de um entulho, de um monte de lixo. Porque Deus faz assim, o processo é dolorido. O processo nos coloca em um lugar que nós não queremos estar. O processo nos coloca em lugares que nós não pedimos para Deus para estar, mas precisamos passar por lá. Sabe, eu estava vendo um texto de Ezequiel, capítulo, eu não me lembro exatamente o capítulo agora, mas é um momento em que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar a tua esposa. Deus toma a esposa de Ezequiel, para que Ezequiel fosse para um lugar que Ezequiel não queria ir. Vai pregar na Babilônia e vai dizer para o povo que eu vou tirá-los do cativeiro. Deus faz com que o profeta Ezequiel sinta as mesmas dores que ele está sentindo. Deus faz com que Jeremias sinta as mesmas dores que ele está sentindo. Tem alguém aqui que quer ser profeta de Deus, irmão? Tem alguém aí? Levanta a mão. Vocês estão com medo de ser profeta agora? Que isso? Mas ser profeta não é só... Faz o pix aí, irmão.
Profeta do Antigo Testamento, Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, compra um cinto. Oh, glória! Calvin Klein, Lacoste, como que é esse cinto? Um cinto de couro, compra esse cinto. Jeremias compra o cinto. Jeremias, agora pega o cinto e enterra o cinto. Poxa Deus, eu acabei de comprar o cinto, nem usei o cinto, eu estou mandando eu enterrar o cinto. Enterra o cinto, Jeremias. Volta depois de alguns dias, pega o cinto está apodreceu. Aí parece que Jeremias está lá. Poxa, eu comprei o cinto novinho, botei embaixo da terra, Deus mandou enterrar, agora eu tiro o cinto está podre. Aí Deus olha para Jeremias e diz: é assim que eu me sinto com o povo de Israel, porque eles estão podres diante de mim. Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, tu não vai casar com mulher nenhuma. Ô Jesus, mas eu queria tanto casar. Eu lembro de um amigo meu, irmão, que uma vez foi pro shopping, ele orava tanto para casar. Um dia ele foi pro shopping, teve um estrondo, estava chovendo, deu um pipoco dentro do shopping, ele gritou lá no terceiro andar. Isso ele contando lá na igreja, né? Ele gritou lá do shopping, do Taguatinga Shopping, gritou do terceiro andar: ô Senhor, não volta agora não, que eu tenho que casar ainda. Tá tão preocupado em casar que está esquecendo que Jesus está voltando. Mas sabe, aí Jeremias, Deus está falando para Jeremias: Jeremias, tu não vai casar com mulher nenhuma dessa cidade. Não casou não só com daquela cidade, como também de Israel. Tu não vai se casar com mulher nenhuma, ao ponto de Jeremias ser chamado de profeta chorão. Por quê? Porque ele vai questionar a Deus: Deus, meus amigos me abandonaram, não tenho esposa, não tenho filhos, meus pais me abandonaram. Os sacerdotes que eu pensava que eram meus amigos também viraram as costas para mim. Estou me sentindo sozinho. E Deus está olhando para ele e diz: agora, está se sentindo sozinho, Jeremias? Compra um terreno. Ô glória, é um lote, é bênção, ganhei um lote. Deus disse: agora pega o lote, reparte o lote, vende o lote, porque é assim que eu me sinto com Israel. Quer ser profeta, irmão? Vai ter que sentir as mesmas dores que Deus sente. Deus olha para Oséias e diz: Oséias, se casa com uma prostituta. Uai, como assim com uma prostituta? É, com uma prostituta, porque Israel está fazendo a mesma coisa comigo. De dia me adora com os lábios, mas de noite se prostitui. Quer ser profeta? Quer passar pelas mesmas dores que os profetas passavam? Quer passar pelos mesmos sentimentos? E a gente passa por isso, irmão. Quando a gente é profeta, quando é pastor, a gente sente dores, irmão, que vocês não sabem. A gente passa por processos calados, de dificuldades, e a gente tem que ficar com um sorriso de orelha para orelha. Todo mundo da igreja viaja, o pastor não pode não. Todo mundo da igreja pode faltar o culto, dizer que choveu, que fez frio, que ficou calor, que o ventilador quebrou, que o ônibus quebrou, que o carro quebrou, que a porta não abriu. Todo mundo tem uma desculpa. Mas o pastor tem que estar lá na igreja. Se o pastor não chegar na hora para abrir a igreja, se não tiver alguém para abrir a igreja, o irmão reclama. Mas o irmão pode faltar um culto, pode ir para o shopping, pode ir no domingo, pode ir para casa nova. Se o pastor for para casa das novas, foi com dizem as ofertas dos irmãos. Só na casa, porque o profeta, o pastor vai passar pelas mesmas dores que Deus sente se rejeitado pelo próprio povo. O povo rejeita Deus. E a gente passa por processos, irmãos, que só Deus dá causa. Mas Jó uns dias está lá com um caco de telha e no meio do monturo está dizendo: eu sei que meu Redentor vive. Ué, mas Jó, mas antes tu não era o poderoso? Antes Jó, tu não sabia, não batia no peito, dizia que estava bem, que era forte, que se apresentasse tua causa Deus ia responder e que ia agir com justiça. Mas agora Deus me mostrou quem eu sou de verdade e eu sei que meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Jó, nega esse Deus, está passando por feridas, está passando por dificuldade, pegou Covid, tua família tem câncer, tem enfermidades, está passando por provações, não tem arroz dentro da tua casa. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim vai se levantar. Jó precisa passar pelo processo para chegar no monturo e dizer: eu não era nada, eu não sou nada, eu não sei de nada, só quem sabe é Deus, Ele é todo poderoso, faz quando Ele quer, da forma que Ele quer. Só que ainda assim, irmão, existe muito questionamento. Tem gente que diz assim: Jó não blasfemou. Jó não blasfemou, porque blasfema é dizer que é uma coisa que foi do Espírito, não é o Espírito, ou uma coisa que é Deus, não veio de Deus. Jó não blasfemou, mas Jó reclamou, não foi pouco não, viu? Jó foi que nem eu e tu. Jesus, queria ir para a igreja, mas está chovendo. Jesus, eu queria um carro. Jesus, eu queria uma casa. Jesus, eu queria isso, eu queria aquilo. E Jó estava questionando o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro já está questionando. Não blasfemou, mas reclamar foi com ele mesmo. E questionava Deus. Mas chega um ponto, Deus está caladinho. Deus está caladinho contigo, tá? Cuidado quando ele abrir a boca. Porque capítulo 38 ele começa a responder Jó. Se tu é valente mesmo, me responde agora. O Deus já começa assim, ó.
Se tu é valente mesmo, prepara o lombo. Me responde agora. Onde tu estavas quando eu fiz os céus e a terra? Foi tu que fez o firmamento? Foi tu que botou os portões entre o mar e a terra? É tu que fala com as nuvens e traz um dilúvio sobre a terra? É tu, Jó, que fala com os trovões e os trovões perguntam: estamos ao seu dispor? Jó, me responde se tu é valente, Jó. Foi você que fez os animais. Foi você que fez os homens. Onde tu estava, Jó? E Deus, ó, tu não é valente? Me responde, capítulo 40. Me responde agora. Aí Deus, ó, bateu em Jó, capítulo 38, capítulo 39, Deus perguntando: me responde, Jó. Onde tu estavas quando eu fiz tudo? Onde tu estavas quando eu fiz separação entre os céus e a terra? Onde tu estavas quando eu falei com as nuvens e trouxe o dilúvio? Onde tu estavas quando eu mandei os trovões? Deus está perguntando para Jó. Num ponto em que Jó responde no capítulo 40: eu não valo nada. Não sei nem o que eu vou responder. Está aí, capítulo 40, versículo 3, versículo 4. Eu não valo nada. Não sei nem o que responder. Prefiro ficar calado, porque já falei até mais do que devia. Tem hora, irmão, que a gente tem que ir para o processo. Tem hora que a gente tem que ir para o monturo, para a gente entender que a gente não vale nada, para a gente entender que a gente está falando demais, para a gente entender que a gente precisa agradecer a Deus e parar de reclamar tanto. Ai, irmão, eu sou motorista de aplicativo também, trabalho com algumas das coisas, mas minha renda principal vem dos motoristas de aplicativo, né? E uma vez eu reclamava demais, irmão. Pensa no cara murmurador. E aí o pessoal no grupo começou a me responder. Aí um ímpio do grupo me chamou e disse assim: Rafael, cara, tu por ser servo de Deus, tu não podia murmurar tanto assim não. Tu reclama demais. Você manda um áudio no grupo, e quando você manda um áudio, você desmotiva o restante do grupo, porque você só reclama. Olha só, irmão, o ímpio falando pra mim. Irmão, aquele foi uma lapada no meu peito tão grande. Para de reclamar, começa a agradecer. Quanto mais coisa que você murmurar, mais coisa ruim vem. Aí, irmão, aquilo ali me deu um estalo, que eu falei: eu preciso parar de reclamar. E aí eu mudei minha concepção. Parei de reclamar tanto, porque parar de reclamar e nunca para, né? A gente tá reclamando. Mas eu mudei minha concepção. Toda vez que eu ia mandar um áudio: o passageiro tal, a rua tal, o buraco não sei aonde. Cala a boca, Rafael. Fulano que eu... mas o dia tá... Não, o dia não tá ruim, o dia vai ser uma bênção. Vai tudo dar certo. Vai se prosperar, vai crescer. Vai ser uma bênção. O que tinha que dar de ruim vai dar certo em nome de Jesus. Aí a gente mudou a concepção, irmão. Porque alguém, um ímpio, Deus usou uma mula, né? Para falar com Balaão. Aí Deus usou um ímpio para falar comigo. Ele dizer: para de reclamar. Tu devia estar dando palavra de bênçãos, mas só está trazendo palavra de maldição. A partir daquele dia eu mudei, irmão. Parei de mandar áudios reclamando. Eu sempre gravei alguns vídeos. Aí eu comecei a mandar os vídeos da palavra de Deus. E o pessoal começou a mudar a visão a meu respeito. Começou a falar: Rafael, continua mandando vídeos assim, porque a gente precisa de ouvir a palavra de Deus. Às vezes, irmão, Deus está querendo trazer um novo de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, mas tu está murmurando tanto. Isso tem uma coisa que Deus odeia, irmão. Está na Bíblia. Deus odeia a murmuração. De tal modo que quando o povo começou a murmurar, ele disse: vocês iam por 40 dias, agora vocês vão caminhar 40 anos, porque eu sei e eu conheço vocês. Poderia cortar o caminho, era 40 dias. Deus fez o povo caminhar 40 anos, porque sabia que no meio do caminho eles iam olhar para trás e dizer: eu preferia pepino e cebola no meio do lá no Egito. Quem é que prefere pepino e cebola, irmão? Em outras palavras, eles preferiam os manjares do Egito do que a comida que o próprio Deus estava mandando para eles. E Deus disse que abomina a murmuração. Deus abomina quem reclama demais. Murmuração é um pecado diante de Deus. Às vezes Deus está querendo te abençoar, a bênção estava na porta, mas de tanto que tu reclamou, Deus não trouxe a bênção. Aí Deus me fez, irmão, enxergar algumas coisas. Sabe, uma vez eu reclamando de algumas coisas,
E um amigo meu falou, você já parou para pensar em fazer diferente? Ao invés de você pedir para fulano, para Beltrano fazer, e reclamar porque ele está fazendo errado, você já experimentou ir lá e fazer? Porque se for lá e fazer, fulano e Beltrano vai começar a olhar e enxergar o jeito que tem que fazer, vai fazer do jeito certo. E aí eu mudei minha concepção. Porque a gente quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. A gente não quer passar pelo processo. A gente não quer chegar nos pontos mais baixos de pegar um cabo de telha no meio de um muturo, de um monte de lixo e dizer, eu sei que o Redentor vive. Aí Deus começa a falar com Jó, agora tu me responde. Mostre agora se tu é valente mesmo. Será que você está querendo me provar que eu sou injusto e que você que é o justo? Porque essa era a questão. É a gente orando para Deus, dizendo, Deus eu faço, Deus eu não falto culto, Deus eu vou para a oração, Deus eu faço campanha, Deus eu vou para a consagração, Deus eu oro, Deus eu jejum, Deus eu não falto culto. E Deus está dizendo, tu está querendo me dizer que tu é mais justo do que eu? Mas quando a gente entende e compreende o processo, a gente passa pelo processo e olha para alguém que está do teu lado e fala para ele, não precisa nem falar não, só faz sinalzinho para ele, silêncio, fecha a boca. Estava na porta a bênção, mas tudo foi tão linguarudo que a bênção retardou. Estava na porta, irmão. Aí eu comecei a aprender. Eu tinha um carro que eu ganhei do meu pastor, um Gol Bola 96. Irmão, eu não tinha carro. Eu sempre morei longe da igreja. Toda igreja que eu congreguei em poucas igrejas, mas as igrejas que eu congreguei era longe. E dessa do Bispo Carlos já tem mais de 18 anos que eu congrego. E aí eu morava na Guariroba, a igreja aqui no P4 do Pessu, e eu vinha de a pé, da 26 da Guariroba, todo santo culto eu vinha, para consagração, para o estudo bíblico, para oração, tudo. Todos os cultos eu estava lá. Descia da Guariroba de a pé, subia de a pé. Descia, subia, descia, subia, descia, subia. Casei, fui morar mais longe, minha esposa morava lá no Setor. Aí eu fui morar lá no Setor. Aí eu tinha que pegar o bendito do ônibus do Recanto, que não foi Deus que fez ele, não. Que ele demora muito. Ou tinha que pegar para o centro de Celândia, para o centro de Celândia pegar para cá. Que é outra prova, que do tempo que você chegava lá para pegar, e quando estava chovendo, era uma benção. Aí eu fui morar no Setor. Aí meu pastor me deu um Gol 96. Glória a Deus, que bênção, irmão. Vitória que foi aquele dia, irmão. Agora eu tenho um carro. Irmão, o Joinha era uma benção de Deus, lindo. Era o Joinha, o apelido que eu dei para ele. Minha esposa dizia que eu tinha mais ciúmes dele do que dela, né? Que eu dava bom dia nela de manhã, um beijinho nela e um bom dia lá fora pro carro. Mas passou o tempo e o Joinha começou a dar trabalho, irmão. O Joinha parava no meio do nada. Eu ia para as vigílias, eu fazia parte da banda Kadosh. A gente cantava os coros de fogo por aí, há alguns anos atrás. E aí botava os cubos, os instrumentos dentro do carro, parava na porta da vigília. Quem disse que o carro pegava? Empurrar o carro no meio de todo mundo engravatado, de terno, arrumado, e vai empurrar o carro, dá tranco, e vai. Uma vez o carro parou comigo no posto de gasolina ali, parou no posto de gasolina e eu não, sabe quando você sobe aquela ira, você tem que tomar cuidado para o diabo não entrar, né? A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Uma vontade de quebrar aquele carro todo que eu fiquei. Toda vez o carro pegando prego. Aí Deus, eu sempre orei a Deus, me dá paciência, me dá domínio próprio, me dá longanimidade, benignidade. Aí quando eu ia para quebrar o carro, irmão, quebrar o vidro do carro, Deus falou comigo, mas tu não orou para mim pedindo paciência? Como é que Deus vai te dar paciência sem te passar pelo processo da paciência? Como é que Deus vai te dar longanimidade se você não tiver paciência e temperança e domínio próprio? Você ora para Deus e pede as coisas, irmão, e não sabe como é que você está orando. Você pede paciência e Deus está dizendo, vou te dar. Só que para te dar paciência, eu preciso te passar por um processo e que tu vai ficar tão nervoso, o motorista do ônibus vai jogar água em você. Vai acontecer, na hora que você sair para o serviço, vai cair água, vai quebrar o cano, vai acontecer um monte de coisa. Vai acontecer coisa ruim mesmo. Aí quando eu ia, irmão, aí Deus falou comigo, mas tu não me pediu paciência, domínio próprio? Estou eu te moldando, estou eu te mostrando. Aí eu calava a boca. Aí foi para um lado,
O carro parava no meio do caminho. Falei, agora eu já peguei o esquema, Jesus, espera aí. Abandonava o carro lá mesmo, irmão. Uma vez ele parou lá no Caúbe, no meio do nada, eu deixei o carro lá mesmo. Ele foi embora de outro jeito, me busca aqui. Ia embora, no outro dia eu ia lá, dava na chave, o carro pegava. E Deus falando comigo, tu não estava pedindo domínio próprio, paciência, temperança. Não foi uma só vez, 2, 3 vezes eu deixava o carro, no outro dia eu ia lá, o carro pegava. E Deus falando comigo, eu estou te moldando. Aí eu falei, Jesus, agora já deu, né? O carro já deu, já estou aprendendo, vamos passar esse processo. E aí Deus abençoou, a gente conseguiu comprar outro carro. Saímos do Joinha, o Joinha foi uma bênção na minha vida, mas foi por um tempo, depois ele voltou por outra pessoa, vai ser bênção na vida de outra pessoa, do mesmo jeito que foi na minha. Mas Deus foi me moldando, irmão. Foi moldando de um modo em que a gente precisa entender que a gente não depende de nós mesmos, mas sim de Deus. Antes de eu ganhar um carro, para não dizer que o profeta não falava comigo, né? Antes de eu ganhar esse carro, Deus usou um profeta para mim e disse assim, Deus vai te dar um carro. Mas olha, presta atenção, Deus só vai te dar um carro quando Ele te moldar, para você entender que o carro não te pertence. Porque a gente ganha o carro e diz assim, presente de Deus. Foi Deus que me deu. E quando o irmão precisa de uma carona no final do culto, ninguém tem capacidade de oferecer. Vai dizer que vai para um monte, não vou botar meu carro no buraco. Aí Deus falou para mim, eu vou te dar, mas vai ser quando você estiver preparado para receber o carro. Foi dito certo, quando estava mais humilde, que eu falei assim, vou descer para o monte com o carro, aí Deus foi e me deu o carro. E aí a gente comprou outro carro depois, graças a Deus. Mas o importante é que Deus precisava me passar pelo processo para me moldar para a bênção que Ele poderia me entregar. Eu quero acabar com alguns testemunhos do que Deus pode fazer quando a gente obedece a Deus. Certa vez eu estava nesse processo de dependência total de Deus. Eu fiquei 2 anos desempregado uma vez, irmão. E sempre um cara que eu não conseguia ficar parado. Morava no barraco da minha sogra. Não tem nada pior do que você morar na casa. Não que minha sogra fosse ruim, nunca foi ruim, muito pelo contrário, meu sogro sempre foi uma bênção na minha vida. Mas eu morei 6 anos no barraco da minha sogra. E aí a gente a casa de família, né? Então quando a casa é de família, aí você fica preocupado com o que está todo mundo falando. Mas eu morei lá. E aí teve um tempo que eu fiquei 2 anos desempregado. Eu falava, Jesus, tem misericórdia da minha vida, mas Deus nunca deixou faltar nada dentro da minha casa. Teve esses processos, mas assim, não de passar fome, porque a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar um pão nem a sua descendência passar fome. Então a gente tinha algumas faltas em alguns pontos, mas sempre tinha em outras áreas. Mas certa vez eu pedi a Deus para que Deus entrasse com providência na minha casa. Minha esposa tinha uma bolsa, e essa bolsa ela ganhou, eu sempre conto esse testemunho, porque ela ganhou essa bolsa do Congresso de Senhoras. As irmãs vigiam na hora que for fazer as lembrancinhas dos congressos. Mas aí lá no PSU, deram uma lembrancinha que foi uma bolsa de pano. As mulheres gostam de bolsa, seja de pano, seja de que for, seja sacola. Era uma bolsa que era uma sacola, irmão, de pano. Só que aquela bolsa, irmão, de tanto que a minha mulher estava usando, já tinha dado. Todo lugar que a minha mulher ia, era com aquela bolsa de pano. Eu falava, Jesus, não está certo isso. Minha mulher tem que andar com uma coisa melhor, meu pai. Jesus abençoa aí, dá uma providência. Aí de repente, só que eu não tinha dinheiro, irmão. Aí de repente uma irmã lá da igreja falou, Rafael, eu queria dar um presente para Paula. O que eu dou? Eu falei, me dê uma bolsa, irmã. Deu uma bolsa para ela que ela estava precisando. Ela foi lá, deu uma bolsa para ela, né? Deus abençoou, Deus providenciou. Nessa mesma época, irmão, quando a gente vive pela dependência de Deus. Na época eu tinha comprado eu tinha um terno azul. E eu queria muito um sapato marrom, mas não tinha. Aí eu falava, Jesus, eu precisava de um sapato marrom, mas não tem dinheiro. E agora, como é que eu faço, meu pai? De repente, uma prima minha que passar dinheiro ali é difícil. Só trouxe um presente para você e veio uma caixa de sapato, um sapato marrom. Foi glória a Deus. Com certeza ela fez uma pesquisa rápida com a minha esposa, né? Não sei. Eu sei que eu ganhei esse sapato, irmão, porque eu pedi a Deus, Deus mandou esse sapato. Porque a gente vive pela dependência de Deus. Só que o tempo passa, aí você pensa assim, a prova acabou? Que não, daí você passa pelo refrigério, né? Deus vem, é uma montanha russa. Deus dá refrigério, aí a gente começa a trabalhar, começa a fazer e tal. Aí você pensa assim, tô bem. Quando você pensa assim, tô bem, não depende
vai lá e trum. Não depende não? Espera aí que eu vou te mostrar. Irmão, esse ano foi um ano extremamente difícil lá em casa. Quem olha a gente nas redes sociais, quem olha a gente na igreja, pensa assim, vive uma vida boa demais, tá tudo bem. Olha, queria tanto estar lá que nem eu, meu filho, você não sabe de nada. Você não sabe as lágrimas que a gente derrama dentro de casa. Sabe, depois que a gente começou a pastorear, lá na igreja eu não recebo salário de igreja, não tem oferta de igreja. Eu peguei a igreja lá, tem 2 anos e meio agora. Nossa igreja ficou 2 anos parada com a pandemia, houve alguns problemas, então eu peguei a igreja com dívidas para pagar, que eu só terminei de pagar agora. Então eu não tinha salário da igreja, então para mim ter alguma coisa eu preciso trabalhar para poder ter. Então trabalha de Uber, trabalha de higienização do sofá, trabalha com rede social, social media e vai fazendo, irmão. Tem que arrumar dinheiro. Tem que ter um monte de renda, porque senão não dá não. E aí eu ralando, irmão, ralando. Mas pensa no cavalo que rala e o dinheiro não vinha. Sabe quando você, irmão, trabalha e você fala assim, meu Deus, eu estou vendo o dinheiro entrando aqui na conta, mas no mesmo modo que ele entra, ele sai. Não está certo isso, meu pai. Irmão, esse ano eu fui provado de um jeito. Já tinha meses que eu não fazia uma compra decente lá para casa. A gente comprava o que precisava. Eu falava, Deus, não deixei de passar por esse processo não, meu pai. Que situação complicada, comprar o que está faltando, comprar o que dá para o almoço. Não consegue ir no mercado e falar assim, vamos pegar tudo que precisa, tudo que dá. E aí eu aprendi uma coisa, irmão, agradecer a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Você tem orado quando você vai comer? Porque eu não fazia isso. Mas pastor, 32 anos de crente, nasceu na igreja, teu pai e tua mãe não te ensinou a orar, não. Não orava para agradecer pelo alimento. E aí como eu rodo para tudo quanto é canto, muitas vezes eu estou longe de casa, então para mim voltar em casa, eu pegar uma marmita e levar é uma coisa muito complicada. Aí eu estava no restaurante uma vez comendo e eu falava, Deus, eu estou comendo hoje aqui no restaurante. Tanta gente queria poder comer no restaurante e não pode. Praticamente todo dia o Senhor me dá a oportunidade de comer no restaurante. E eu nunca te agradeci por isso. Aí eu comecei a agradecer, irmão. Aí eu agradeci. Toda vez que eu vou sentar no restaurante, eu agradeço a Deus. Quando eu fazia as compras dentro de casa, seja um pacote de arroz, eu falava, Deus, obrigado. Agora a gente pega, eu pego minha esposa, meus filhos, eu vem cá, vamos orar. Vamos todo mundo aqui dar as mãos aí. Paulo Henrique, ora aí. Agradece pela comida de hoje. Porque tem gente que queria ter um pacote de arroz e não tem. Deus às vezes precisa nos colocar num monturo, num processo, para fazer a gente parar de murmurar e agradecer por aquilo que a gente tem. Aí eu comecei a agradecer, irmão. Mesmo assim, foram meses de escassez. Foram meses de provação. Nosso guarda-roupa tinha 10 anos. 10 anos que o guarda-roupa estava lá em casa. Desde quando eu casei. Vai fazer 10 anos agora que a gente está casado. Então o guarda-roupa era desde o casamento. A cama já afundou, irmão. Já foi. O guarda-roupa estava capengando para um lado. Eu botava os ternos tudo caía, irmão. Prova. Na hora de ir para a igreja atrasado, os ternos tudo caía do varal, o varal caía. Aí eu olhava para a mulher olhava para mim, vamos dar glória, né, Senhor? Vamos dar glória. Porque você vai lá, um guarda-roupa está 3 mil reais, guarda-roupa bom, grande. Aí eu falava, Jesus, e agora como é que eu vou fazer? Aí no começo do ano, em dezembro do ano passado, nossa televisão queimou. Na verdade ela já tinha queimado. Aí eu arrumei, não resolveu, não prestou. A televisão estragou de novo, eu fiquei sem televisão. Quantos meses nós ficamos sem televisão? 6 meses sem televisão. Tem que amar essa mulher, não tem não? Tem muito. Por que, irmão? Não é todo mundo que suporta essas provas, não. Não é toda mulher que fica calada quando você está passando na prova, não. Tem irmão que passa maus bocados. Que a mulher vai lá e ó. Essa mulher aguentou 6 meses sem televisão, só no celular assistindo. Porque uma televisão estava 3 mil reais. Eu falava, não tem como eu comprar. Não tem cartão, não tem quem tire. Aí, pela graça de Deus, a gente foi lá e conseguiu comprar a televisão. Parcela em Casas Bahia. Terminei de pagar a televisão. Glória a Deus por isso.
Aí quando eu estava terminando de pagar a televisão, foi quando o guarda-roupa começou a capengar. E ele vinha para um lado e vinha para o outro, vinha para um lado e vinha para o outro. Já estava dançando no mistério. E a mulher estressada, porque a mulher fica estressada. Passou o dia arrumando a casa, arrumou o guarda-roupa, de repente capenga as roupas tudinho. Como é que não fica nervosa? E as roupas caindo. Falava, Jesus dá vitória. Eita, Jesus, deixa eu apressar aqui no testemunho. Jesus dá vitória, Jesus tem misericórdia. Manda alguém aí, Senhor. Eu fico vendo o povo falando que ganhou o Pix, Eu não vejo esses Pix, meu pai. Pastor contando testemunho, eu ganhei um Pix de não sei quanto. Eu falei, Jesus, manda umas pessoas assim para mim, meu pai. Irmão, um processo, mas tão grande, que eu falava assim, Deus, eu já não estou aguentando mais. E quando você fala assim, eu não estou aguentando mais, Deus, é aí que eu queria que você chegasse. É quando você não aguenta mais, é onde eu entro. Porque quando está na sua possibilidade, irmão, quando você pode fazer, Deus não entra. Mas quando sai da sua possibilidade, aí Deus faz. Aí eu falava para ela, aguenta aí, mulher. E ela, não aguentando, mas tá difícil. Aguenta aí, o guarda-roupa, irmão, eu já vou ficando nervoso, e o guarda-roupa caindo. Aí eu falei, eu vou dar um basta nesse negócio agora. Eu fui lá, tentei tirar o guarda-roupa no nome dela. A mulher, escondido para fazer surpresa, a mulher vai e liga para ela. Eu falo, tribunal. Mas não aprovou, e graças a Deus não aprovou, porque com juros ia para 6 mil. Eu falei, sangue de Deus vai poder. Isso era o diabo que estava quentando no meu coração. Mas graças a Deus, irmão. Falei com um amigo foi lá. Não, pode ir lá que eu tiro para vocês. Aí eu levei ela para escolher, irmão. Levar a mulher para escolher. Haja paciência, que ela olhava uma, olhava outra. Na minha cabeça eu já sabia qual que era. Mas ela olhava uma, olhava outra. Tem gaveta funda, tem gaveta aqui. E tem que ter reforço na gaveta, e tem que ter fundo, e atrás tem que ter reforço. E não sei o que, não sei o que. Eu falo, Jesus, amado. Mas a gente foi lá, comprou. E deixa eu te dizer uma coisa, varão, principalmente os varões. Não compre nada parcial dentro da tua casa. Ah, não, vou comprar aqui para quebrar um galho. Para com isso. Talvez é melhor ficar 6 meses sem uma televisão. É melhor ficar meses com um guarda-roupa capengando do que você ir lá e comprar um guarda-roupa usado que daqui 2 anos vai quebrar de novo. Isso eu aprendi, irmão. Sabe por que eu aprendi isso? Meu pai tinha essa mania. Meu pai só comprava coisa usada para dentro de casa. Todos os móveis da nossa casa eram usados. Para minha mãe pedir um cheiro verde, para o meu pai era quem fez. Ele reclamava do cheiro verde que ela pedia, 50 centavos. Aí o que aconteceu? Meu pai se separou da minha mãe, se casou com outro. O que foi com a outra? Tudo novo. Guarda-roupa novo, sofá novo, tudo do bom e do melhor. Não, isso aqui mexe com a cabeça da gente. Aí eu sempre falei, quando eu tiver minha casa, eu vou comprar tudo do bom e do melhor. Não vou ficar comprando nada parcial. Ficar pegando, guarda-roupa, passando por esse terno caiu não sei quantas vezes. Mas eu falei, eu vou comprar, quando eu for comprar, eu vou comprar do bom. Vamos lá e compramos o guarda-roupa para a glória de Deus. Ainda vou pagar, mas está lá. Graças a Deus resolveu o problema. Só que esse ainda não é a maior bênção que eu recebi esse ano. Já tinha anos que eu queria comprar um celular para minha esposa. Ela estava sofrendo com o celular também, mas também ela deixou o celular em cima do carro quando a gente foi para a consagração. Quando eu fui sair com o carro, o celular caiu no chão e quebrou. Aí ela ganhou um outro celular usado, parcial, que outra pessoa deu para ela. O celular quebrou também. Eu vou comprar um celular para minha esposa no dia do aniversário dela. Eu fui lá e comprei um celular para ela que já tinha anos que eu não dava. Eu só tinha comprado um. Em 10 anos eu já tinha comprado um. Eu tenho que comprar outro. É uma mulher de Deus, irmão. Glória a Deus por isso. Aí comprei. Mas a maior, irmão, mesmo com tudo isso, tem nada pior do que você não ter comida em casa direito. E a gente estava nesse processo, não conseguia fazer compra direito. E aí, ela com paciência, eu com um monte de conta para pagar. Aí, quando foi segunda-feira agora, 3 horas da tarde, um amigo meu me manda mensagem: Fael, me manda seu Pix aí que eu quero te mandar um presente. Eu falei, para mim ou para a igreja? Porque ele já mandou dízimo uma vez na empresa dele para a igreja. Porque o que é da igreja, o que é meu, é meu. Ele falou, não, é para você e para a sua família. Aí eu fiz os cálculos, eu falei, Jesus, das outras vezes ele dizimou 1.000 lá na igreja. Se ele me abençoar com 1.000, já dá para fazer uma compra.
Mas se ele mandar 2.000, já dá para me pagar umas contas. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia aí, meu pai, manda uma providência. Irmão, ele me fez um pix de 3.000 reais. Eu mandei mensagem, minha esposa tinha mandado mensagem para mim 12:30. Posso comprar um stick para fritar, porque aqui em casa não tem nada. E eu falei para ela, não pode, porque eu tenho que pagar o aluguel do carro. Eu tinha que juntar o dinheiro para pagar o aluguel do carro, porque o carro é alugado. 3 horas da tarde, Deus mandou um pix de 3.000. Aí eu mandei mensagem para ela, eu falei, Deus mandou providência, hoje a gente vai fazer a compra que a gente não faz há muito tempo. Aí ela me mandou, eu acabei de abrir o armário e falei, Deus, entra com providência, não tem nada dentro da minha casa. Graças a Deus, irmão, a gente pôde fazer as compras. O dinheiro que veio já foi só pagando conta. A gente conseguiu pagar as contas atrasadas, mas esse processo durou praticamente 8 meses, sem poder fazer uma compra significativa para dentro de casa. E às vezes a gente está pensando que Deus vai entrar com providência do nada. Deus é juiz, Deus é providência, mas não é do teu jeito, não é da tua hora, não é do jeito que você quer. Fecha a boca, agradece a Deus por aquilo que você tem, pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos, pela comida que tem dentro da tua casa, pelo bife do zoião que você está comendo, mas glorifica a Deus por tudo que você tem na sua vida. Amém? Se coloca de pé. Tem um processo. Vai. Aleluia, Jesus. Amém. Então eu vou passar para a pastora. Não, eu vou fazer uma oração final, bater o martelo e encerrando. Amém. 5 minutos, vocês cantam comigo? 5 minutinhos. Amém. Eu já até falei demais, né, pastor? Uma hora dessa, misericórdia. Eu não costumo pregar esse tanto de tempo, não, mas hoje foi. Aleluia. Fica calado. Recebe a bênção calado. Glorifica a Deus calado. Não reclama. E Deus vai entrar com providência. Sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus.